Bom, senhor presidente, caros e caras deputadas aqui, eu vou trazer, George, outra bomba aqui contra o governo do Estado, já que na semana passada a gente comentou sobre a superlotação, né, de cargos de comissão nas secretarias do Estado. Você trouxe essa provocação, eu sempre trago aqui o quanto o uso da máquina pública, até, será que é por causa disso que ele fez uma ameaça, né, usar a máquina pública para decidir as eleições, já que, como você disse, ele não volta lá e dizer que se depender dele, né, você não vai ser eleito. Então, aí eu acho que foi uma confirmação de como alguns agrupamentos políticos usam a máquina administrativa para influenciar, doutor Leocrécio, na decisão das eleições, e enfraquece a nossa democracia. De acordo com essas provocações aqui, deputados, a nossa assessoria foi buscar informações disponíveis no portal de transparência do Estado de Sergipe sobre a composição das secretarias, quais são os cargos efetivos e os cargos comissionários. E os dados, pasmem, os dados da Secretaria de Saúde não constam num portal, quer dizer, não está tendo transparência. E já solicito aqui o secretário do Estado de Saúde que coloque os dados, né, no portal da transparência sobre o efetivo da Secretaria de Saúde. Isso é muito grave, não constar. Já em outras secretarias, olha o que foi que a nossa assessoria encontrou. De um lado, o governo do Estado apostando, né, na terceirização do serviço público, sucateando e vendendo tudo que é do povo. Lembrar que o governo foi eleito para administrar, né, o Estado, e não para que ele se sinta dono, porque existem leis, existe o poder legislativo para fiscalizar, existe o poder judiciário que também tem o papel de fiscalizar, bem como o Ministério Público. E o que foi que a gente encontrou lá na secretaria, né? Porque de um lado tem a terceirização, do outro lado tem os dados dos servidores comissionados sem vínculo, demonstrando o caráter, né, que a gente até trouxe aqui do trem da alegria, né, na administração atual. Um exemplo, a Secretaria do Estado da Casa Civil, por exemplo, tem 56% de seus servidores alocados em cargos comissionados sem vínculos, e outros 12% são efetivos com cargos em comissão. Já a ADEMA, né, que é outra instituição importante do Estado de Sergipe, os comissionários sem vínculos representam 68%, e a FUNCAP, 71% dos servidores são comissionados sem vínculos. Já na Agrese, né, que foi a agência, né, que deveria regulamentar os serviços públicos no Estado, 83% dos funcionários são comissionados sem vínculos. E a Secretaria de Assistência Social, pasme, deputado George, apresenta um quadro ainda mais alarmante de 88% dos servidores sendo comissionados sem vínculos. E é uma verdadeira farra. E o pior de tudo é que muitas das vezes, né, tem uma secretaria para executar uma política, né, de governo e não de Estado. E o que eu já fiquei sabendo que muitos desses servidores que são comissionados, quando termina, né, um mandato de um prefeito, de um governador, deputada Áurea Ribeira, esses dados são eliminados, excluídos, porque eles não vão ficar, estão ali sendo comissionados. Imagine, dados importantes daquela secretaria, para que não sejam repassados para o outro gestor, acabam sendo eliminados. Aí
os novos servidores comissionados terão de fazer um serviço todo, ou então não trabalhar como deveria, porque não tem dados para poder executar os seus serviços. Ou seja, o governo mantém a vergonhosa tradição de perpetuar um grande número de comissionados, quando poderia valorizar a ocupação de quadros permanentes para o exercício de atribuições, permanentes, considerando a continuidade dos serviços públicos acima dos interesses dos mandatos eletivos passageiros. E para que isso aconteça, é importante a realização de concursos públicos, porque com a realização do concurso, há uma sinalização de que o governo priorize uma política de Estado, que pessoas ocupem postos para garantir o fortalecimento e o funcionamento da máquina administrativa, de acordo com a lei de independentes, de governantes, e também que prezem, pela transparência. A quem serve, deputado George? Um governo que, de um lado, sucateia o serviço público, como apostando na terceirização, com esses projetos do PPE, que foi aprovado, Programa de Parcerias e Estratégias, o PL da semana passada, das organizações sociais, e de outro, distribui porções volumosas do Estado entre os seus apoiadores, entre o seu curral eleitoral. É quase um Estado monárquico, onde o rei indica os cargos e o seu curral eleitoral para se favorecer. E isso até, deputado George Passos, trazer o que ele colocou no áudio, influenciar nas decisões das eleições municipais e estaduais. Isso é muito grave, é escancarado, o quanto é o uso da máquina pública, o uso dos serviços terceirizados para indicar as pessoas que estão ligados. E, George, uma coisa que me deixou muito triste nas eleições do ano passado é quando eu ia nos interiores, que pessoas que demonstravam interesse, apoiavam nosso projeto e que diziam: Linda, eu vou votar em você, mas eu não posso nem divulgar, nem apoiar, porque meu pai, meu tio, que trabalha como cargo de comissão na prefeitura, pode ser demitido. Eu posso prejudicar minha família, e isso é terrível. Isso enfraquece o nosso Estado democrático de direito, enfraquece o nosso processo eleitoral, porque as pessoas acabam ficando refém de máquinas públicas, e isso deve ser denunciado no Ministério Público Estadual, porque a gente precisa ter umas eleições transparentes, que o povo vote naquele político, naquele candidato que ele acredita, e não por causa de cargos de comissão ou indicação em empresas terceirizadas. Faria bem, o governador em lembrar que, ao contrário de que ocorre nas suas empresas de sua família, em Sergipe, quem manda é o povo. Ele simplesmente é um representante. Ele não pode achar que aqui é uma das suas empresas que quer dizer e quer determinar como ele faz em relação aqui com essa casa, enviando os projetos em cima da hora, desrespeitando a tramitação legal, sempre em caráter de urgência, para a gente avaliar projetos de 70 e 80 páginas. Isso que está em jogo. Bom, minha solidariedade, estamos juntos. Quem sabe, você... Tenho certeza que você, além de um ótimo deputado, vai ser um prefeito babadeiro, e que você tenha muito sucesso aqui. Falando em solidariedade, eu queria demonstrar minha solidariedade aos familiares dos 4 médicos que foram
3 deles que foram brutalmente assassinados. Solidariedade a toda a classe médica, né, que eu acho que está sofrendo. E também uma solidariedade à minha companheira de partido, Sâmia Bonfim, que eu estava com ela no Congresso Nacional do PSOL, lá em Brasília, esse final de semana, que, né, teve, né, sendo um dos seus irmãos, o médico Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, né, Lidiane, que foi brutalmente assassinado. E isso, além, né, de prejudicar toda a classe médica, nós que somos também parlamentares, né, a gente se sente ameaçado, porque é muita coincidência de que um dos médicos seja, né, Lidiane, irmão, né, de uma deputada tão atuante, né, lá no Congresso Nacional. Com a palavra, a deputada Lidiane. Deputada Linda, eu estive em Brasília essa semana e tive o prazer de encontrar com a deputada Sâmia. Estavam indo as mulheres fazer aquela foto, recriar aquela foto histórica da bancada feminina lá na rampa do Planalto. E, na verdade, quando eu soube dessa história, a gente estava conversando agora há pouco, não foi só um assassinato, foi uma execução. Sim. Porque os bandidos, eles descem do carro já atirando, eles não levam absolutamente nada. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem apurada. Eram médicos que tinham ido para um congresso de ortopedia, porque eles todos eram ortopedistas. Estavam em um barzinho cerca mais ou menos de 1h da manhã, quando esse carro chegou e fez esses tiros que deram nos médicos. Então, para mim, isso daí não é só um assassinato, isso aí foi execução. Sim. E que seja apurado com os maiores rigores que tenham, porque isso não pode acontecer. Quero deixar aqui também um abraço carinhoso à deputada Sâmia, que é tão atuante, inclusive contra as milícias. Sim. Então, que isso não pode mais acontecer. Deixar aqui esse meu abraço carinhoso, me somar aqui à sua fala, porque, volto a dizer, sim, isso não foi só um assassinato, isso foi uma grande execução. Sim, obrigada aí por sua contribuição. A deputada doutor Manuel Marcos. Lida, parabéns. E, de fato, é uma coisa trágica. Você veja, nós perdemos 3 médicos que estavam em um congresso internacional de ortopedia para cada vez mais estar preparado para cuidar das pessoas. E é brutalmente assassinado por alguém que não... É um lixo humano. Uma agressão desse tipo, tirar pessoas que estão se preparando na vida para cuidar de pessoas. Por isso que eu te dou parabéns pela sua posição. Obrigado pela parte. Obrigada, doutor Manuel Marcos, por sua contribuição. Aproveitando, né, já que tem 2 médicos aqui na minha frente que pediram o à parte, eu vou trazer outro relato aqui que envolve a questão de saúde, doutora Lidiane, doutor Manuel Marcos. Ontem, né, depois daqui da sessão, eu tive uma reunião com a senhora Rejane Sampaio, né, e ela é portadora de lúpus, né, e ela veio nos pedir ajuda, né, por causa de algumas informações que ela está tendo, né, sobre a falta. Não só informação, ela já foi no CAASE 2 vezes e ela tem 6 meses que ela está em tratamento e que 2 vezes um dos remédios que é o mais caro, porque são 2, né? O micofenolato mofetil e a hidroxicloroquina. Ela disse que os 2 às vezes faltam, mas o micofenolato, que é o mais caro, ela não está conseguindo, e ela pediu ajuda porque é também mais caro, de que a gente possa pressionar, porque ela traz algumas informações, né, sobre a questão, né, da falta desses medicamentos, e ela informou que, por várias vezes, quando se dirige lá ao CAASE, a medicação está em falta, e que, se não fosse, doutor Manuel Marcos, uma rede de apoio da qual ela faz parte, né, que ela tem contato com outras pessoas, né, que também sofre dessa doença, ela deveria interromper o uso da medicação por alguns dias ou até mesmo semana, vista que não possui condições financeiras de comprar a medicação em uma farmácia.
No caso dela, a interrupção, ainda que por poucos dias, né, de medicação, pode ter consequências gravíssimas, justo que o estágio, né, de sua doença já é crônico e já afetou até mesmo os rins. Além disso, ela também nos relatou que pacientes com lúpus não podem se expor ao sol, né, sendo necessário que os mesmos façam uso de protetor, né, solar específico e que é alta qualidade e de alta qualidade, algo que ela não consegue encontrar nem na rede estadual de saúde e nem nas unidades básicas do município de Aracaju, que é aqui a cidade que ela reside. Mas quem não conhece, que é outra doença também um pouco invisibilizada, como também a fibromialgia, né, doutora Lidiane, que infelizmente as pessoas não têm conhecimento. O lúpus, né, eritematoso sistêmico, é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, que não possui cura e cujo tratamento, que deve ser contínuo, depende da manifestação apresentada por cada um dos pacientes, devendo, portanto, ser individualizado. Mas falta hoje, no estado de Sergipe, deputado Dr. Manuel Marcos, uma política pública mais específica para essa doença, que abranja não somente campanha, né, de conscientização sobre a doença, como também um maior número de especialistas em reumatologia na rede pública de saúde. Além disso, falta uma rede de saúde pública mental que consiga abarcar o acompanhamento psicológico, né, dessas pessoas que sofrem com lúpus e também de outras doenças autoimunes, o que é também muito preocupante, visto que a falta, né, de atenção à saúde mental desses e dessas pacientes está intimamente ligado ao agravamento dos seus quadros. E a partir do depoimento, né, da senhora Regiana, a nossa mandata já encaminhou e encampou também a luta das pessoas, como já encampou a luta com as pessoas de fibromialgia, vai buscar mais respostas junto à Secretaria do Estado de Saúde, né, acerca de protocolos de tratamento do lúpus no estado de Sergipe, para que possamos atuar positivamente no sentido de apresentar proposituras que venham a garantir uma vida digna para todas as pessoas que, acometidas de doenças autoimunes, necessitam de uma atenção especial por parte do poder público. E também ela criou, né, a gente vai divulgar nas redes sociais, uma rede de apoio, né, dessas pessoas que sofrem, porque quando elas se organizam coletivamente, como já existe em outros estados, é mais importante garantir, né, o cuidado. Sim, doutor. Deputada, só me informe, quais são os medicamentos que Vossa Excelência falou que está faltando? A cloroquina, os dois estão faltando? Não, o que falta mais, no caso, é o micofenolato mofertil. Tá bom. Estava querendo saber. E a cloroquina também? A cloroquina, ela diz que falta menos, mas como é mais barato, aí ela não sofre tanto. Mas esse, como é bem mais caro, aí ela diz que ela e outros pacientes já 2 vezes que faltaram, e ela não pode interromper, porque se interromper, no caso dela, né, que já está crônico, ela pode ter consequências. Obrigada. Bom, senhor presidente, eu também iria falar mais de 2 visitas que eu fiz ontem. Eu fui conhecer ontem, doutor Manuel Marcos, um local, uma instituição que eu sempre tive vontade de conhecer, desde pequena, que é o Asilo Rio Branco, né? Ali que tem a capacidade para quase 90 pessoas, mas só tem 47, que a maioria são homens hoje, e eu fiquei muito encantada, primeiro pelo tamanho do local, né? A gente parece que está fora de Aracaju, muito agradável, e a gente vai estar aí se juntando, eu mesma me comprometi de ir lá, fazer umas visitas, conversar
né, com tantos senhores, tantos idosos e idosas que estão lá, que muitas das vezes os voluntários que estavam lá cortando cabelo, cuidando, às vezes só precisa de uma escuta, né, de um acolhimento. Então a gente também vai tentar divulgar, né, para que outras pessoas, outros voluntários possam acompanhar lá, como também visitamos o MOPS, né, que é o Movimento Popular de Saúde em Sergipe, né, que no próximo dia 14 vai completar 32 anos. Mais 3 minutos, deputado. Obrigada, 3 minutos. Olha, eu não estou com mais. Você foi 2, George. Eu vejo que eu estou com mais credibilidade. Obrigado. Sim. E este movimento, senhores deputados, tem grande importância por trabalhar fomentando o Programa Nacional de Práticas Integrativas no SUS. Estas práticas trazem benefício na parte curativa e de prevenção, com impacto positivo e direto na qualidade de vida das pessoas. Através